Pergunta. Vocês... Estou bem, sim. Acho que vou te dar um pouco de contexto. Então, eu sou ateu, e eu sei que existem algumas diferenças em como as pessoas chamam um ateu. Então, para deixar claro, eu não afirmo que não existe Deus. Eu afirmo que nenhum de nós sabe. Até eu, né? Essa seria a minha afirmação. Vamos chamar isso de agnóstico. Eu chamaria de ateu agnóstico, mas sim, essa é a minha crença. E sim, eu passei por uma boa conversa. O que seria uma prova para você de que Alá existiu? Então, o que seria uma prova de que Alá existiu? Eu acho que, para eu me convencer da existência de Alá, teria que ser algo que não pode ser explicado naturalmente. Então, basicamente na minha existência, eu nunca testemunhei nada. E eu. Nada sobrenatural ocorreu. Tudo tem explicação natural. Para acreditar em algo sobrenatural, preciso ver algo inexplicável naturalmente. E, para que algum ser sobrenatural exista, eu precisaria estar convencido de que, basicamente, algo acontece que não pode ser explicado naturalmente. Não vai, mas não pode. E, obviamente, isso é um pedido bem grande. Ok. Você está pedindo um milagre, basicamente. Você está dizendo, me dê um milagre, algo que é. Isso é essencialmente o que você está pedindo, certo? E você está dizendo que isso seria uma prova de que Deus existe. Então, quando você diz que não pode ser explicado naturalmente, tem muita ginástica que as pessoas podem fazer. Então você precisa ser um pouco mais específico. Por exemplo, vamos brincar um pouco com essa ideia e esse conceito das coisas. Você tem o universo. O universo tem um ponto de partida. Você aceita o que cientistas dizem sobre o universo. O universo é um ponto de partida. Com base na minha pesquisa, obviamente, tem o Big Bang. Não é um debate completo sobre se esse é o ponto de partida absoluto de tudo. Mas eu fico feliz em concordar. Só para conversa, porque eu não quero apenas dizer. A questão sobre mim, Dan, é que eu não gosto de concordar só por concordar. Eu gosto de ter uma conversa séria, na verdade. Eu quero realmente ouvir suas posições, em vez do que pode ser, ok, só para o bem da discussão, vamos seguir com isso. Olha, eu faço isso por preocupação com as outras pessoas. Eu não faço isso por motivos de entretenimento. Então, esse não é o propósito da conversa. Então, se você realmente está disposto a apresentar suas próprias crenças, não o que pode ser o caso. Você entende o que eu estou tentando dizer. Então, de onde veio o Big Bang? De onde a matéria de energia? De onde vieram? Então, com base no que eu sei. Com base no que eu li, o Slash ouviu os cientistas dizendo. Por exemplo, eu recentemente ouvi um podcast do Sean Carroll, um dos melhores físicos. Ele estava falando sobre suas opiniões sobre as origens do universo. E ele estava explicando como o Big Bang é o começo do nosso universo observável, mas há possibilidades de que sempre tenha existido. E também há possibilidades de que isso pode não ter acontecido. E para o bem da nossa conversa, eu acho isso muito interessante. Por quê? Se os cientistas não estão descartando a possibilidade de que o próprio universo é necessário, então, eu não acredito que outras pessoas, especialmente aquelas que não são os melhores cientistas, os melhores físicos, cosmologistas, possam afirmar que o universo não era necessário. Eu acho que você quer usar filosofia muito. Eu não gosto de filosofia. Eu consigo fazer filosofia facilmente, mas acaba se tornando uma batalha de eu disse, você disse, blá, blá, blá. É um desperdício do meu ponto de vista pessoal. Quando você usa o termo necessário, você usa o termo, e eu não acho que você entendeu o termo filosoficamente. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso por falta de respeito ou algo assim, sabe? Então eu espero que você não leve por esse lado, certo? Porque se você entendesse o que é uma coisa necessária, em termos filosóficos, você saberia que o universo nunca pode ser uma coisa necessária. Como você definiria necessário? Não, mas é por isso que eu disse que não quero entrar nesse tipo de discussão filosófica. Mas, discussão filosófica sobre o que é necessário. Não é que a gente não queira entrar nessa discussão. Mas eu só vou responder sua pergunta de forma breve. A definição filosófica do que é necessário é algo que não pode ser de outra forma. Não é composto de partes, entre aspas. E não pode ser dependente, tem que ser independente porque vai ter que se apoiar em algo mais. Então tem que ser eterno, independente, não composto de partes, e não pode ser de outra forma. Sabemos que essas coisas não se aplicam ao universo. Você não pode dizer que o universo não pode ser de outra forma. Você não pode dizer que o universo não é composto de partes. Então, se você entendesse a definição do que é uma coisa necessária, você não pode dizer que o universo é uma coisa necessária. Mas é por isso que eu disse que não quero entrar nessas discussões filosóficas. Porque filosofia, na maioria das vezes, é uma perda de tempo. Falar verdade, para mim é muito simples. A pergunta ainda não foi respondida. De onde veio o universo? Você citando um cientista dizendo, pode ser isso, pode ser aquilo. Isso está afirmando o que o Alcorão diz. O Alcorão diz que só se segue conjecturas. Você não tem certeza.
Allah diz no Alcorão, pode algo vir do nada? Essa é uma pergunta que estou te fazendo agora. Pode algo vir do nada absoluto? Veja, é aqui que você meio que tem que ficar um pouco filosófico. Pode ir, pode ir, pode ir. Certo, então minha resposta a isso é que, se formos ver, o problema é que podemos ter definições diferentes de nada. Porque se nós, eu vou te dizer a minha definição da qual estou fazendo a pergunta. A ausência de tudo. Olha, a palavra nada em si mesma se define. Não é nada. Assim como a palavra triângulo se define. Tri, ângulos, certo. Nada é não. Coisa. Não há outra diminuição de a. Então, nada significa ausência de tudo. Quando eu digo, pode algo vir da ausência de tudo. Sem espaço, sem energia, sem matéria, nada. Eu diria que algo não pode vir do nada, com essa definição. Mas, com a ressalva de que, eu não acho que podemos dizer que houve alguma vez nada. Os cientistas, não. Concorde você? Veja sempre algo. Ok. E se esse sempre algo não é o universo, tem que haver outra coisa. Se esse sempre algo não era o universo. Tinha que ser outra coisa. Olha, eu tô só seguindo o que você disse. Tô me baseando mais na o que você disse. Então, tá bom, só quero ter certeza. Deixa eu te explicar um jeito fácil, certo? Sim. Posso ter algo do nada. Portanto, sempre tem algo, porque o nada nunca existiu. De acordo com o que você acabou de dizer, nunca houve o nada. Então sempre houve algo. Ok. Se esse sempre algo que sempre existiu não é o universo, então tem que ser outra coisa. Se não era o universo, então sim. Quer dizer, sim, mas tá bom. Eu não vou entrar muito fundo no que a gente considera como universo, mas tá bom, sim, eu concordo com você aí. O que a gente considera como universo é aquilo cuja energia não pode ser criada ou destruída sem átomos que são compostos pelo que chamamos de cosmos. Esse é o universo. A questão é que o problema aqui pra mim é que, quando falamos sobre algo vindo do nada, ninguém realmente encontrou evidências da ausência de absolutamente tudo, certo? Eles encontraram. De novo, estamos voltando a um ponto que já concordamos. Nós concordamos que nunca houve o nada. A gente não está debatendo que o nada existiu. A gente concorda com você, Dan. Que nunca houve nada. Isso mesmo. É exatamente isso que a gente diz. Então sempre houve algo, e esse algo não é o universo. Portanto, tem algo mais. Você discorda. Então você acha que o universo sempre esteve lá. Eu acho que é. Certo, então é aqui que entra a questão agnóstica. Eu acho que é uma possibilidade que o universo sempre esteve lá. Além disso, é uma possibilidade que ela tenha criado o universo. Lembra do que eu te disse. Alcorão, conjectura, não conseguindo afirmar. Qual é a sua posição? Qual é a chance disso? Problema, né? Eu olho para as evidências e quando não tenho o suficiente para. Faço uma afirmação ativa. Eu digo que não sei, essa vai ser a questão, então posso. Você se importa se eu rapidamente fizer uma analogia para explicar, certo? Na minha visão, se você fosse andar pela rua e me dissesse: a próxima pessoa que eu vejo vai se chamar James. E eu te digo, eu não acredito que vai ser o James. Eu não estou convencido de que vai ser o James. Eu não estou dizendo que definitivamente não é o James, porque pode ser, mas também pode ser a Maria, William, a Terence, tanto faz. Então, se aplicarmos essa analogia às possibilidades da origem do universo, e Allah é o James, e o universo sempre ter existido é a Maria. Essa é a minha posição. Eu não sei quem. Eu entendo a sua posição. E como eu disse, é a posição exata que o Alcorão descreve para as pessoas que não acreditam. A ideia de conjectura, a ideia de eu não sei, a ideia de pode ser, pode não ser, eu não tenho certeza. E quando você tem essa posição, na verdade, você não está buscando a verdade. Por que você precisa começar pelas bases fundamentais de aceitar ou rejeitar certas coisas para que uma pessoa possa seguir em frente? Onde você não tem uma posição, então eu não posso argumentar contra ou a favor aquela coisa que você acredita porque você não tem uma premissa, você não tem uma base. Então, é simples. Quando você olha para o universo, por que o universo? Eu acabei de descrever isso para você. Você concorda com a definição que são os átomos que vemos, que observamos, como as árvores, tudo ao nosso redor, os planetas, as estrelas, as galáxias. Bom, em geral, sim, mas também pode ser coisas que não conseguimos ver e não conseguimos perceber. Por exemplo, a matéria escura é algo que descobrimos recentemente, e há evidências de partículas que aparecem e desaparecem. Daí porque eu não digo completamente que não experimentamos absolutamente nada. Por quê? Partículas não aparecem e desaparecem. Ok. Mas antes de simplesmente ir, posso dizer... Não, confia em mim, Dan. Com todo respeito a você, eu acho que você está dizendo certas coisas que ouviu, mas eu... Você vai me fazer linkar seus artigos, prometo. Mas isso é a mesma coisa que eu estou dizendo. Leu algo, certo? É a mesma coisa. Olha, você está descrevendo certas coisas na mecânica quântica. E eu acho que você não pesquisou essas coisas direito para poder falar sobre elas. As pessoas mais conhecedoras em mecânica quântica dizem que quem afirma saber qualquer coisa sobre mecânica quântica, na verdade, não sabe. Isso é verdade. Por quê? É uma ciência ainda nova.
Então, você vir aqui afirmar que o trabalho de uma partícula é aparecer e desaparecer, isso é um grande mal-entendido de como a mecânica quântica funciona. Porque você sabe que existem. Vou te contar uma coisa: quantas interpretações da mecânica quântica existem? Eu não sei quantas. Eu sei que a teoria quântica de campos é a que prevalece, a qual os cientistas geralmente dão mais crédito. Ok, você conhece a interpretação de Copenhague, que é a base do que você diz. Você sabe que ainda é probabilístico. Podemos dizer probabilisticamente onde as partículas aparecem, o que mostra que isso não está acontecendo aleatoriamente. O que mostra que existem fatores externos influenciando essas coisas com os quais ainda não estamos familiarizados. Isso não significa que elas estão sozinhas aparecendo e desaparecendo. Então, você sabe por que você acha que elas estão sozinhas aparecendo e desaparecendo. Porque você parte de um propósito falho, que é o de que tudo pode ser explicado de forma natural. Mas pode haver certas coisas que não conseguimos observar que estão influenciando essas partículas, fazendo com que elas se comportem da maneira que se comportam. Eu não discordei, mas posso me defender, rapidinho. Ok, então, se a gente levar tudo que você disse como certo, o que eu concordo, o problema é que, se você está criticando isso dizendo que as partículas não estão pulando para dentro e para fora da existência, isso realmente não importa. Porque a verdade é que algo está acontecendo onde as pessoas antes achavam que não havia nada. Algo está acontecendo. E eu não acho que as pessoas antes estavam pensando que não havia nada. Olha, como eu disse, é uma ciência nova, onde começamos a ver isso. Partículas. Tem muitas coisas na criação. Quando começamos a vê-las agora, como interpretamos isso? Mover e interagir é todas essas diferentes interpretações da mecânica quântica. Então não é assim. As pessoas achavam que não havia nada, e de repente começamos a pensar que havia algo. Mas tudo isso ainda é irrelevante para o que estamos dizendo. Ainda assim, o universo existe. O que você chamaria de universo? Nada do que observamos é eterno. Tudo no universo tem um ponto de partida. Tem um ponto final, tem um ciclo em que funciona. Quando você diz que o universo é eterno, a que você está se referindo que sempre existe. E o universo precisaria de uma explicação fora de si mesmo, porque o universo é limitado. É por isso que está se expandindo. É por isso que você não pode expandir a menos que tenha um limite do qual possa se expandir. E o universo é organizado de uma maneira específica, o que exigiria, por definição, uma explicação externa a ele mesmo. Então, mesmo que você aceitasse, ou brincasse com esse jogo de que o universo é eterno, você ainda precisaria de algo além do universo. Eu discordo. Eu acho que você fez uma afirmação que é falsa. Dizer que o universo é limitado. Nós não sabemos disso. Sabemos que o universo observável é limitado, mas não temos ideia do que está fora do universo observável. Há algum cientista credível hoje, físicos, que não concordem que o universo está se expandindo. Concordam que o universo expande. Você sabe como eles acreditam que o universo está se expandindo. Porque eles estão medindo a radiação de fundo. Não. A radiação de fundo tem a ver com o Big Bang. Isso é irrelevante. É algo chamado desvio para o vermelho. Não é radiação de fundo. Você está misturando as coisas aí. O desvio para o vermelho é onde o próprio tecido do espaço está se esticando, o que implica que o universo está se expandindo. Então, a medida, o comprimento de onda dessas galáxias e o próprio tecido do espaço está se expandindo, está se esticando. É por isso que não é algo sobre o qual as pessoas discordam. Porque algo é observável. Você pode ver o tecido do espaço se esticando, o que, portanto, indica que o universo está se expandindo. E se algo está se expandindo, eu acho que não pode ser sem limites, porque está se expandindo. Mas não, essa é a distinção, porque este é o universo observável, certo? Porque você conhece esse diagrama, então eles têm aquele grande oval, certo? Qual mostra o universo, e ele está se expandindo, que é o espaço, e onde a luz pode viajar, porque ela só pode viajar na velocidade da luz, mas nós não sabemos o que está fora disso. Novamente, lembre-se do que eu te disse. O que eu te disse é para fazer. Com o tecido do espaço se esticando, é irrelevante o que você pode ver, porque você pode ver que o tecido em si está se esticando, mesmo que você não consiga ver muito mais longe. Se o tecido do espaço em si for como um tapete. Se eu consigo ver que o tapete está se esticando, eu sei que o tecido em si está se esticando. Eu sei que o universo em si, como uma entidade, está se esticando. É, o universo observável. Essa é a questão. Existe um universo observável do qual não estamos cientes. Certo, vou contar. Vou te mostrar por que você não está sendo sincero. Certo, argumentar. Depois. Mostre seu ponto e vou depois. Meu ponto seria, é um ponto de 1 minuto. Qual cientista diz que o universo não está se expandindo porque este é o universo observável? Ou pode não estar se expandindo porque isso é só o que conseguimos ver? Esses pontos que você está levantando, nenhum deles são afirmações científicas. São apenas suas afirmações que você inventou. Agora, você pode me mostrar, certo, qual cientista é credível que disse o que você disse? Shankeru. Eu posso te conectar, sim. Ok. Primeira citação. Não. Você pode me citar o que ele disse sobre isso. O podcast dele. Sim. Ok.
Primeiro de tudo, eu acho que ainda não estamos na mesma página. Não discordo que o universo está se expandindo. O universo está se expandindo. Concordamos. Mas o que estou dizendo é que não podemos afirmar que o universo observável, que está se expandindo, é tudo o que existe. Pode haver algo mais que acontece, que está fora do que é observável. Não podemos discutir hipóteses. Nós discutimos realidades. Por que você está discutindo hipóteses? Essa é a questão. Você está fazendo uma afirmação que exclui essas hipóteses. Não, eu estou fazendo uma afirmação sobre o observável. Porque só podemos falar sobre o que é observável. Será que o SpongeBob poderia estar dançando na lua agora? Quer dizer, tecnicamente, ele poderia estar, claro. Eu não tenho razão a acreditar, mas eu talvez. Certo, certo. Então, eu não vou começar a discutir hipóteses. Tudo bem, Shabab. Ok. Olha, Dan, deixa eu te fazer essa pergunta. Eu quero terminar a discussão com essa pergunta. Dan, existe algo que seja absoluta, 100% conhecida como fato? Existe algo que seja verdade? Sim. Existem fatos. Sim, porque é verdade. Porque isso é verdadeiro. Bom, você sabe, como um ateu. Bom, não, eu acho que é mais filosófico, mas, você sabe, você nunca pode ter certeza absoluta. Então não há certeza absoluta. Não existe certeza. Você tem certeza, não existe certeza absoluta. Não há? Não há certeza absoluta. Então você não está dizendo que não há certeza absoluta. Pode haver certeza absoluta. Sua posição se contradiz. Quer dizer, eu não tenho certeza sobre nada. Certeza. Obrigado, Dan. Ok, não. Olha, Dan, vou deixar você terminar isso. Vou deixar você falar. Não se preocupe. O que você mostrou, Dan, é um exemplo perfeito do que eu sempre digo, que é o que eu comecei. O Alcorão diz que as pessoas que são ateias, as pessoas que são descrentes, não têm certeza sobre nada. É um ótimo final você dizer no final que não tem certeza sobre nada, o que, portanto, torna minha discussão com você sem sentido. Porque o que você faz na minha discussão com você, nada é certo. Então não há uma premissa para se argumentar contra. Discutindo hipóteses, mas pode haver X, Y e Z, o que torna a discussão sobre hipóteses sem sentido. Que poderia ser, que seria. Então eu só estou te dizendo, olha, eu tive muita experiência, Dan, com pessoas com quem eu venho conversando há anos. Então, a razão pela qual estou te fazendo essas perguntas é porque eu já sei as respostas que você vai me dar. Baseado nisso, estou falando com você. Então, olha, Dan, a mensagem do Islã é muito simples. Vou terminar com isso e deixo você dizer o que quiser. Eu aprecio suas boas maneiras também e sua disposição para se envolver. Mas eu prefiro dizer as coisas como elas são. Então, olha, o Islã é muito simples. O Islã diz que, olha, eu posso ter algo a partir do nada. As pessoas nascem acreditando em uma entidade superior porque essa é uma assinatura de Deus em cada ser humano. Temos estudos sobre isso. Eu os listei muitas vezes nos meus vídeos. Então, as pessoas nascem sabendo, por instinto, que há um Criador, porque Allah colocou isso dentro de nós. Não devemos jogar esses jogos. Desculpas. Pode haver ou pode não haver. E eu acredito que qualquer ser humano básico, olhando para o universo, olhando para a magnificência do universo, por dentro, no fundo, não importa o que ele argumente com a língua, ele sabe, lá no fundo, que há um Criador que criou tudo isso. Houve várias pessoas que vieram ao longo do tempo. A maioria deles disseram que há um Criador, concordaram que há um único Criador, há uma entidade que nos criou. Eles trouxeram regras, trouxeram moralidade, dizendo que é bom e ruim e o que aconteceria conosco depois que morrêssemos. Vai acontecer na próxima etapa, vai acontecer na vida após a morte. E através da nossa investigação sobre esses profetas e mensageiros, e da leitura das Escrituras, a palavra do Criador, a revelação que vem de Deus nos leva a conclusões sobre o que é certo e o que é errado. Mesmo que eu não fosse muçulmano, eu nunca conseguiria argumentar contra isso. Eu sei que seria um hipócrita em afirmar que não há um Criador, olhando para o universo dessa forma. Eu diria que estou apenas argumentando por argumentar, como se fosse uma sofística acontecendo. A razão pela qual sou muçulmano é porque estudei as evidências do Islã, sabendo que o Islã é a verdade. E a mensagem do Islã é muito simples. Há esse Criador que te criou, e você deve se conectar a esse Criador. Aprenda sobre você mesmo, aprenda sobre o universo e pratique a moralidade que é boa para você na sua vida. Porque esta vida é um teste para ver se você vai fazer a coisa certa ou a errada. E então haverá prestação de contas na vida após a morte. Essa é a mensagem do Islã Muhammad. É um desses mensageiros. Acredite em outros mensageiros também. E eu realmente espero que um dia você pegue o Alcorão e o leia. Tá bom. Agora eu vou deixar você dizer o que você quer dizer no final. Ok, obrigado. Certo, isso foi bastante. E eu acho que não vou lembrar de cobrir tudo, mas... Tá tudo bem. Dan, eu só estava passando a mensagem do Islã. Eu não estava apenas fazendo um ponto. Eu estava te passando mensagem base. Eu não estou tentando discutir, só quero passar a mensagem do Islã. E é isso, sabe? Sim, eu acho que, tem muitas afirmações. Certo, então sua afirmação sobre a crença em Deus serenata. Na verdade, eu fiz minha pesquisa e anotei os estudos que você compartilhou. Eu assisti seus vídeos. E os estudo. Eu não acho que eles refletem o que você está interpretando deles. Sabe, o estudo sobre todas essas crianças ao redor do mundo, acreditando em um Deus.
É meio que concluindo que nós, como humanos, sabe, quando somos jovens, estamos, naturalmente predispostos a acreditar em um poder superior. É isso. Basicamente, a conclusão do estudo. E como ateu, eu não acho que podemos interpretar isso como se acreditássemos nos deuses. A gente só acredita que existe um Deus quando é jovem. Mas isso. Beleza, sem problemas. Termina o que você tá dizendo. Eu não discordo de nada do que você disse até agora. Tranquilo. E sim, a principal coisa do meu ponto de vista, que eu quero passar, é: eu acho que você não está apresentando os argumentos que são hipotéticos, como você os chama. Você disse que eles são hipotéticos. Você disse que não podemos ver. Observar o resto do, por definição, é um hipotético. Você disse o universo não observável. Por definição, é um hipotético. Você disse que pode haver coisas que nós não sabemos. Pelas suas palavras, não é minha afirmação que seja um hipotético. Ok. É uma realidade. Sim, então eu tenho certeza de que você já ouviu isso antes, onde você diz: eu não tenho muita base porque não estou afirmando coisas, mas eu não preciso. Eu não tô dizendo que tô afirmando coisas, mas eu diria coisas que você considera verdade. Eu não tô dizendo que tô afirmando coisas. Tem diferença entre os dois. Eu considero muitas coisas como verdade. Não é verdade, já estabelecido. Bom, absolutamente verdade. Você pode colocar uma conversa de segue, fingir que são certas, porque eu acredito que elas são verdadeiras. Ok. Dan, eu agradeço por você ter vindo, como eu disse, e eu aprecio que tem bastante gente nos bastidores. Eu também adoro que eles venham e participem. E foi bom conversar com você. Olha, como eu disse, Dan, eu recomendaria ler o Alcorão. Na verdade, investigar, pensando basicamente sobre essa premissa básica que eu mencionei, sobre a ideia de que existe algo absolutamente certo. Existe ou não existe? Ou eu tô sendo convencido demais pela filosofia para ser um hipercético? Nada é absolutamente certo. Porque, olha, eu tive tantas discussões com o AKS, acredite, tantas delas. E o que eles acabam fazendo ao ouvir esse tipo de pessoa que você se referiu e mencionou, é que eles ficam confusos, achando que nada é verdade. E você só precisa ser, entre aspas, mente aberta, o que significa não ter nenhuma posição, que tudo ou qualquer coisa pode ser possível, o que acaba tornando nada útil. E não faz sentido nenhuma conversa, sabe? Vou te deixar ir de qualquer forma. Prazer em conversar com você. Obrigado por ter vindo e eu aprecio suas maneiras. Muito obrigado. Muito obrigado.